Já fazendo convite aqui para a transmissão da Jovem Pan. Neste sábado, a bola rola na Arena Barueri para Palmeiras e Corinthians às 18h30. O Corinthians, que viveu aquele período terrível em clássicos contra o Palmeiras, em 16 jogos, apenas uma vitória, agora chegou a 4 partidas consecutivas sem ser derrotado pelo rival, algo que não acontecia desde as temporadas 19 e 20. A comissão técnica do Ramon Dias, à frente do Corinthians, ainda não foi derrotada para o Palmeiras e... No último encontro, o Corinthians foi campeão paulista, encerrando um tabu ali, um jejum de 5, 6 anos que o Corinthians tinha. Fábio Piperno, a sua expectativa para esse Palmeiras e Corinthians pelo Campeonato Brasileiro, Piperno? Eu lamentei muito quando eu vi o jogo do Corinthians lá contra o América de Cali, um jogo duro e tal. O Corinthians tinha perdido aqui pro Huracan. E assim, o Corinthians ele tem uma dificuldade, que eu não sei de onde vem isso, mas uma dificuldade total de olhar com bom senso para esse tipo de dúvida. Ou seja, perder o primeiro jogo da Sul-Americana, que é um torneio que está lá no fundo da prateleira, não tem mais que, por exemplo, viajar para Colômbia, para cá e levar jogador titular de alto nível. O Corinthians tem um time titular que é forte. O time titular do Corinthians, se ele jogar 10 vezes contra Palmeiras e Flamengo, ele vai fazer jogo duro, equilibrado hoje. O time titular do Corinthians melhorou muito, né? E vem sendo assim, não é de agora, porque ganhou o Campeonato Estadual. É já do final do Brasileiro do ano passado, porque não vamos esquecer que o Corinthians ganhou 9 jogos consecutivos no Campeonato Brasileiro, que é muito difícil, né? Ninguém tinha feito isso, aliás, igualou a série do Internacional, né? Mas vejam só como é raro alguém conseguir isso. E o Corinthians alcançou essa façanha. Aí ele ganha o Campeonato Estadual. Então, qual tem que ser a prioridade do Corinthians? Prioridade das prioridades do Corinthians? Campeonato Brasileiro. Para isso, o time é forte. Então, não tem que viajar, por exemplo, o Yuri Alberto para entrar no segundo tempo em casa. Para que isso aí? Quer dizer, abre mão dessa porcaria dessa Sul-Americana e vai jogar o Brasileiro. Se você pegar, falando do Campeonato Brasileiro, o Corinthians está 10 vitórias, os últimos 10 jogos. Os últimos 11 ganhou 10. 10 empatou 1. Isso. Empate com o Bahia, né? Pô, e não tá bom? É um time competitivo. Então, joga o Campeonato Brasileiro que vai dar para brigar. Agora, como não tem um elenco grande, tão numeroso assim, se continuar dividindo a atenção do elenco com esse tipo de torneio secundário, como é a Sul-Americana, aí não vai ganhar a Sul-Americana, vai dar outro vexame, vai melhorar as piadas que o Flávio Prado faz e, de quebra, vai mal no campeonato, vai perder a chance de fazer um brasileiro bom. Lembrando que o último jogo entre Corinthians e Palmeiras na Arena Barueri, 2-2, aquele jogo que o Cássio foi expulso. E quem fez o gol de falta do Corinthians foi o Garro, né? Não. O Garro fez o gol de falta do Corinthians. Acho que foi o Rodrigo Garro, naquela ocasião, 2-2. Vampeta, Palmeiras e Corinthians, neste sábado, a bola rola às 18h30, Vamp. Você vê que o Corinthians está na liderança ali pro saldo de gol, né? O Corinthians está com 4, tem 7 equipes com 4 pontos, né? O Palmeiras também tem 4 pontos, né? O Palmeiras aí que o Abel, né, da entrevista, falou do Felipe Anderson, né? Que, jogador cara, a gente trouxe, de repente a culpa é minha por não botar. É isso que eu falo. Você viu o cara jogar, como é que o cara joga naquela posição? Ele é bem ali, por que você traz e bota em outro lugar então? Por que demora de botar? Se eu contrato um zagueiro, eu não vou meter ele de centroavante. Então ele consertou na coletiva, né? Não, era a praia dele, de jogar. E o jogador também, que tem bagagem, falou, professor, peraí, sabe onde é que eu jogo? Vocês me compraram. E para me botar em outra posição, eu posso até ajudar a quebrar o galho, mas a minha praia é ali. Onde eu me sinto melhor, eu jogo melhor. Aí tá a expectativa para o primeiro gol do Vitor Roque, tá a expectativa para a volta do Paulinho, né? O Pedro teve uma lesão de cruzado, já voltou. O Paulinho tá voltando aí também. Jogadores importantes, tudo voltando no momento que o campeonato tá no começo, terceira rodada. E é um jogo que vale até a liderança, pode valer a liderança no Campeonato Brasileiro, né? Jogando em Barueri, agora se show, né, velho? Meu conterrâneo e tudo. Meu conterrâneo Gilberto Gil, te amo, mas mudar um jogo, tirar o palco do futebol, tem contrato, tem tudo, eu vou respeitar, mas na minha cabeça não entra isso, não. Mudar de estádio, show. E o Palmeiras já fez. Não tô falando que é Gilberto Gil, não, pode ser U2, qualquer artista. Beatles, Guns N' Roses,
Pode ser também. Manda ver se os caras cedem o palco dele pra gente jogar bola. Nada. Casa de show. Vai lá no Canecão, quando tinha o Canecão, e aqui tinha o Olímpia. Vamos fechar hoje aqui. Vai vir Pedro, perto do meu padre Pedro jogar bola aqui. Aqui não, vai procurar um campo. Aqui é lugar de cantar. Perfeito. Entendeu o que eu tô falando? Perfeito. E o Palmeiras já passou o jogo contra o São Paulo também para a Arena Barueri por conta de um show. No dia 11 de maio, mês que vem, esse jogo. Contra o Cerro. Perdeu ali a capacidade. Aí na Libertadores, aquele negócio verde grandão lá. O palco do Gilberto Gil tava lá, tava montado. Veio pra caramba. Ali pra estar o público ali. Fica feio. Perdeu a capacidade de 25% a 30% Palmeiras nesse jogo contra o Cerro Porteño. E no decorrer do ano, o Palmeiras vai mandar muitos jogos na Arena Barueri ou com capacidade reduzida no seu estádio, se tiver a montagem do palco. Mas os caras na rádio, seguimos no YouTube. Mas os caras falam que quer cobrir Os caras falam que quer fazer igual o time europeu. Não vejo o time europeu sair do estádio pra... Eu acho que tem show quando não tem jogo dos caras. Primeiro ou... programa. Ou é o caso... Ou faz igual o Real Madrid. Que aí foi um baita investimento. Mas é um investimento que permite você fazer o show, você fazer o jogo, você fazer, sei lá, uma partida da NFL, uma apresentação. Tem 3 tapetes lá, né? Isso. 4 tapetes, né? Eu acho que poderia ser uma saída aqui, por exemplo, o Palmeiras e para os times que recebem... que o Arsenal, o City, o Inter de Milão abra mão de um jogo por causa de um show do Ramazotti, o Laura Pausini. Olha, agora você tocou nesse ponto, eu não lembro também, jogo de Premier League, assim, o Chelsea tá saindo do Stamford Bridge, o Arsenal tá saindo do Emirates, o Manchester United não vai jogar no Teatro dos Sonhos dessa vez porque vai ter show. Eu não vi o que os caras estão falando aqui, não, tem que fazer igual os europeus, mas eu não vejo, não. Eu acho que tem que fazer, acho que tinha que ser um exemplo aqui, mas custa caro, mas o que você ganha para fazer show e jogo, eu acho que poderia estudar. Pelo menos entender a viabilidade de fazer igual o Real Madrid lá. Que o projeto do Real Madrid eu acho que seria o mais viável hoje para o futebol brasileiro. E até permitiria o Palmeiras ter a grama natural, nessa discussão aí, grama natural, sintética. Se o Palmeiras faz o mesmo projeto do Real Madrid, por mais que custe caro, o Palmeiras teria a grama natural, poderia utilizar o estádio para jogos e utilizar o estádio para shows. Bruno Prado, falando aí desse Palmeiras e Corinthians, Palmeiras que conta com a expectativa aí da estreia, tem essa expectativa pela estreia de Paulinho, que tem treinado normalmente, iniciou o processo de transição física já faz alguns dias. Paulinho pode ficar no banco contra o Timão. É um jogador importante que o Palmeiras contratou, já sabia que ia demorar para estrear, porque ele tinha passado por uma cirurgia. Mas é um cara que no Atlético Mineiro, ele ficou 2 anos lá, ele entregou ali na média 20 gols por ano, mais ou menos. Então, é um cara que pode acrescentar bastante ao Palmeiras, mas nesse jogo, se ele for, ele vai para o banco e aos pouquinhos vai ganhar o espaço no time do Palmeiras. O Corinthians tem alguns desfalques. O Garro tá fora, o Hugo Souza tá fora, Angileri e Gustavo Henrique também com problemas musculares. Então, na teoria, o Palmeiras vai mais inteiro pro jogo. O Memphis, não sei se volta, ele tomou uma pancada no tornozelo contra o Vasco, não jogou na Colômbia, mas eu imagino que deve estar em campo, né? Mas ainda treinou normalmente na quarta e na quinta também. Então vai pro jogo, né? Que é um jogador fundamental para o time do Corinthians. É um jogo bem equilibrado, né? O Corinthians levou vantagem nos últimos confrontos com o Palmeiras, né? O Corinthians venceu ano passado no Brasileiro, no Paulista. 4 jogos, 2 vitórias e 2 empates. Então o Corinthians ele tem levado vantagem e esse tipo de retrospecto eu acho que tem algum peso no jogo, porque envolve os mesmos jogadores, né? Não assim, o retrospecto histórico. O retrospecto histórico é uma estatística que você pode passar uma informação, né, que é curiosa, mas quando envolve os mesmos jogadores, eu acho que tem um peso. Acho que quem está ganhando com mais frequência vai mais confiante para o jogo. Quem está perdendo vai com um peso um pouquinho maior. Então é um jogo equilibrado. Mesmo o Palmeiras como mandante, o jogo vai ser em Barueri, eu não coloco como favorito não, porque nos últimos jogos o Corinthians levou vantagem contra o Palmeiras. Estamos de volta na rádio. O Ramon Dias só derrotou o Palmeiras quando era técnico do Vasco, que ele perde para o Palmeiras no Palestra Itália pelo Campeonato Brasileiro de 23, naquele jogo que o Dudu se lesionou. Aquele jogo que o Dudu se lesionou era técnico do Vasco, o Ramon Dias, a dupla, né? Ramon e Emiliano Dias, eles perderam aquele jogo pro Palmeiras por 1-0. Mas desde que chegou ao Corinthians, ele não foi derrotado pelo Palmeiras, o Ramon e o Emiliano. O Corinthians deve ter essa novidade do Memphis Depay de volta, treinou normalmente, quarta, quinta-feira vai pro jogo, e do lado do Palmeiras a expectativa pelo Paulinho deve ficar no banco de reservas. O Maurício já ficou no banco contra o Cerro Porteño.
Então o Abel já, nesse mês de abril, já tem ali, né, aquela possibilidade de contar com o Paulinho e o Maurício, mas a gente vai acompanhar pelo Campeonato Brasileiro o primeiro encontro desde a final do Paulistão, Vampeta e Piperno, né, os dois times, como a gente destacou, com alguns desfalques, probleminha ali, probleminha aqui, os dois não vão chegar completos, mas o Palmeiras chega um pouco mais completo do que o Corinthians. O Palmeiras, certeza que vai chegar mais completo, porque o Ramon Dias não vai ficar no banco, ele foi expulso. Tem isso também. Ele não vai pro banco, não viu o que você está falando? Pô, o cara me expulsou, me tirou do clássico lá contra o Palmeiras. Então é um desfalque muito grande. A presença do Ramon Dias na beirada do campo. Mano. Pô, um desfalquezaço. E não vai dar a entrevista coletiva que você diz, né? Que a entrevista do Ramon Dias é excelente, né? Espetacular. 20 de Palmeiras e são incríveis. Ele não vai estar para falar. E o filho dele traduzindo a pergunta. Eu tô perguntando aqui pai. O que você achou do jogo e tal. Pai, perguntou se a gente não atacou muito. A Índia de Corinthians, é fantástico. Não vai dar essa entrevista coletiva depois do jogo. Mesmo, ele foi expulso, né? Não vai dar essa E, assim, os técnicos, o Zubeldia ontem eu passei... Também, você viu? Tomou amarelo, né? São 14 jogos na temporada e são 7 cartões para o Zubeldia. Já recebeu 7 cartões e 14 jogos. Eu acho que é isso. O Luiz Zubeldia, técnico do São Paulo. Impressionante. E o Abel Ferreira também, né? Você vê os técnicos todos aí colecionando cartões aqui no futebol brasileiro. Zubeldia, 9 cartões recebidos em 16 jogos. Então, fazendo aqui a correção. 16 jogos, 9 cartões recebidos na temporada 2025, né? Então, a gente passando aqui os comandantes, né? De São Paulo, Palmeiras e Corinthians colecionando cartões. E fica aqui o convite para esse jogo, Palmeiras e Corinthians, Corinthians e Palmeiras. Coringão, que de janeiro para cá disputou 24 partidas entre Libertadores, fase preliminar de Libertadores, Campeonato Paulista, Copa Sul-Americana e Brasileirão, sofreu 24 gols em 24 jogos, média de 1 gol sofrido por jogo. E no período, o técnico Ramon Dias escalou 8 linhas de zaga titulares diferentes. Vai ter que reorganizar mais uma vez o setor defensivo do Corinthians. Esse é o principal ponto fraco do Corinthians hoje, não é Piperno e Bruno, porque nenhum zagueiro hoje passa confiança. O Félix Torres, que é jogador de seleção equatoriana, não passa essa confiança. Félix Torres não passa. Kaká não passa confiança. Vixe, também não. Gustavo Henrique não passa confiança. Aí tem, ainda no sistema defensivo, o jovem zagueiro do Corinthians, o Choca. Que também, assim, eu acho que é bom zagueiro, tem potencial, mas no momento não passa essa segurança toda. E o Corinthians, principalmente no jogo aéreo, deixa e muito a desejar contra os adversários. Foi assim contra o Barcelona de Guayaquil, na pré-Libertadores. A gente acompanhou agora nesses jogos contra o Huracan e a América de Cali, que é ali que mora o perigo no time do Corinthians, lá no sistema defensivo. Eu acho assim que o Corinthians realmente ele tem aí esses problemas que você citou, mas nos últimos jogos, especialmente nas decisões do Campeonato Paulista, ele soube neutralizar bem o ataque do Palmeiras. E assim... Isso é verdade. É bem assim, então foram jogos em que o Corinthians trabalhou muito especificamente para isso, né? Ele obviamente mapeou bem o que o Palmeiras fazia de melhor e tal, e o Corinthians foi muito bem sucedido nessa tarefa defensiva, embora o primeiro jogo o Palmeiras tivesse até criado lá, né, umas 2, 3 chances e tal, mas não conseguiu fazer. Só que eu acho que tem um ingrediente novo para esse clássico. O Abel, para mim, ele mereceu uma série de críticas, eu fiz muitas aí, desde o final do ano passado, começo desse ano, até pela insistência em algumas coisas, como essa que o Vamp citou do Felipe Anderson. Só estava visível que o cara não estava funcionando lá. Todos que ele escalou para jogar pelo lado esquerdo do ano passado não funcionaram. E aí ainda tinha uma outra coisa. O Felipe Anderson, no jogo contra o Flamengo, jogo de volta pela Copa do Brasil, por conta da ausência do Estevão, ele foi escalado para jogar no lado direito. E naquele dia ele jogou muito bem, 30 depois Aí ele se contunde junto com o Mike. Saíram os dois. O Palmeiras já ganhava e massacrava aquele lado esquerdo da marcação do Flamengo. E depois que eles saíram, o jogo ficou muito mais travado, o Palmeiras caiu e foi só 1-0 e o Palmeiras acabou eliminado. Mas naquele dia, para mim, ele já deu a pista de onde tinha que jogar. Ora, para jogar o Felipe Anderson lá, ele tem que reposicionar o Estevão.
perfeito. O Estevão já está muito claro também que ele é um jogador que já está muito manjado, por mais genial que ele seja em alguns momentos, a marcação também não é tonta. Marca com o cara da sobra, então fecha o corredor para ele. Agora, ele circulando pelo meio, criando, se tornando um armador, ele é capaz de jogadas como aquela do passe em que o Flaco Lopes perde o gol no finalzinho, né? Aquilo é obra de quem sabe muito. Então, eu vejo o Palmeiras, eu tenho a expectativa de novo ver um Palmeiras jogando com o Felipe Anderson no lugar dele e o Estevão com mais liberdade de movimentação a partir do momento em que ele se torna de fato um meio de criação. E o Felipe Anderson jogando por aquele lado, ele também tem a chance de abrir o corredor para o Richard Rios, que na verdade tem sido uma das melhores armas de ataque do Palmeiras, fazendo aquelas ultrapassagens, indo ao fundo e cruzando. Porque se a gente parar para observar também de onde saem os cruzamentos que o Palmeiras faz, os muitos, né? A maior parte daqueles que saem da linha de fundo são por conta das ultrapassagens do Richard Rios. Então, acho que, do ponto de vista tático, vai ser um Palmeiras diferente do que foi nos outros jogos. E aí, sim, muitos méritos para o Abel Braga. Pro Abel Ferreira. Falando tanto em Ferreira hoje. Sextou hoje. E o Rafael Veiga realizou exames no Palmeiras. Ele saiu no decorrer do jogo contra o Cerro Porteño, após lesionar o ombro esquerdo aos 10 minutos. Será desfalque nas próximas partidas. A boa notícia é que o Veiga não vai passar por uma cirurgia, não depende, né, de um procedimento cirúrgico, mas está fora. O Rafael Veiga, algo parecido, teve o Maurício, que agora está voltando, né? O Maurício ficou afastado de alguns jogos. Foi num jogo contra o Corinthians, inclusive, que o Maurício machuca o ombro, né? Que acaba tendo ali uma luxação contra o São Paulo, perfeito. Contra o São Paulo, pelo Paulistão, que o Maurício tem aquela luxação no ombro, sai, desfalca o Palmeiras e voltou agora no jogo contra o Cerro Porteño.